3 doenças que vocês têm direito à aposentadoria direto, sem qualquer necessidade de alguma comprovação ou perícia presencial, apenas demonstrando por seu laudo médico, relatório médico, a comprovação daquela enfermidade em si. É sobre esse tema que eu vou falar para vocês hoje, 3 doenças que vocês precisam saber, bem como as particularidades dela e ainda deixar uma dica bônus para você que ficar comigo até o final. Toda vez que a pessoa tem alguma enfermidade, pessoal, ela necessita comprovar não apenas a enfermidade em si no seu laudo médico, mas sim as consequências advindas dessa enfermidade. Pois é válido lembrar para vocês, quando a gente faz o pedido de auxílio-doença, conhecido por auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que comprovar não que você tenha a enfermidade, mas sim a incapacidade para o seu trabalho temporariamente. Então é de suma importância que o seu laudo tenha a comprovação da sua enfermidade com a CID correspondente, bem como qual é a limitação do seu trabalho em si. Veja, se é uma doença a qual te deu uma dificuldade de locomoção ou a qual você não pode estar com interação social, tem que constar no seu laudo que é em decorrência da doença. Mas pode ser também que você tenha que fazer uso de medicamento recorrente, a qual, além das enfermidades da incapacidade proveniente da doença, o próprio medicamento também te dá alguma limitação do seu trabalho, que também seria de suma importância que constasse no seu laudo, no seu relatório médico, a qual você fosse fazer a comprovação do INSS. É sempre importante eu dizer isso para vocês, porque eu já vejo muitas pessoas comentando: ah, você tem doença X, doença Y, doença Z, você então teria direito à aposentadoria de forma automática. Aqui, pessoal, eu estou fazendo essa observação para vocês justamente para que vocês entendam que essas 3 doenças que eu vou dizer para vocês são doenças sim que teriam a possibilidade de aposentadoria direto, desde que eu comprove não apenas a doença, mas as consequências advindas provenientes dela, em decorrência também com a análise do seu trabalho, com a sua função exercida, com o uso de medicamento prolongado, que ele por si só também pode ser o causador da sua incapacidade para o trabalho, ou até mesmo temporária, ou até mesmo definitivo, que daria direito a vocês à aposentadoria por invalidez. Para vocês entenderem que não é só apenas a doença em si que garante o seu benefício, eu trouxe 3 exemplos de doenças a qual são graves, têm a possibilidade de passar pelo deferimento do seu benefício, mesmo sem a necessidade de passar pela perícia médica presencial ou comprovar várias vezes para o INSS, apenas apresentando o seu laudo e o seu atestado médico que comprova aquela de forma definitiva quais são todas as consequências advindas dessa enfermidade em si. Então eu trouxe exemplos de doenças comuns, graves e que atingem a maioria da população brasileira. Primeiro exemplo, neoplasia maligna, o nosso câncer, que por vezes pode ser tratado pelo uso de medicamento recorrente, pode ser necessário uma operação, pode ser necessário a radioterapia ou ainda a quimioterapia. A pessoa que tem a sua enfermidade relacionada ao câncer, neoplasia maligna, que inclusive se for o seu caso, pode deixar o comentário aqui na descrição se você conseguiu o seu benefício ou não, essa pessoa pode ter o seu benefício negado? Em regra, pessoal, não. Por quê? Porque temos aí a questão da interação dela com outras pessoas em razão do tratamento ser um tratamento delicado. Radioterapia, quimioterapia, uso de medicamento recorrente pode ser necessário a qual ela não possa ter certo tipo de atividade a qual ela tenha que ter interação com outras pessoas em razão da sua imunidade ter abaixado. Agora, é regra? Também não. A pessoa que tem neoplasia maligna pode ser, mesmo assim, que ela ainda esteja trabalhando e esteja com as suas atividades habituais compatíveis com a sua ação em si do seu trabalho. Então seria indeferido o seu pedido. Por outro lado, é aqui necessário também a comprovação de que é uma enfermidade grave, pessoal. Sendo uma enfermidade grave, ela teria sim o direito ao seu auxílio-doença, comprovado, obviamente, aquela necessidade de afastamento das suas atividades habituais em razão da complexidade do tratamento e em razão da atividade em si exercida. Então veja, igual no início, como eu disse para vocês, não é a doença em si que vai garantir o seu benefício. O auxílio-doença precisa de comprovar a minha incapacidade, que nesse caso eu também preciso de comprovar. Podendo ter o neoplasia maligna ainda estar trabalhando, sendo o meu auxílio-doença negado, bem como, em regra, que deveria ser, ter o meu benefício concedido.
Em casos mais graves, a qual eu vou ter uma limitação permanente, pode ser sim caracterizado ainda a nossa aposentadoria por invalidez, sem muitas complicações de comprovação da sua enfermidade. É comum, inclusive, o INSS negar benefícios de auxílio-doença a pessoas que comprovem a sua necessidade em razão da neoplasia maligna. Por quê? Porque eles não fazem a comprovação de que a enfermidade ou uso recorrente de medicamento está relacionada à sua incapacidade para as atividades habituais. É o ponto principal, não é só simplesmente jogar a comprovação. Agora, óbvio, essas 3 doenças que eu estou citando para vocês, o nome da doença em si já tem o seu peso maior, então pronto. É mais fácil eu fazer a comprovação de que, já com um nome tão pesado, inclusive eu vou falar de bônus para vocês que está relacionado a isso ao final do vídeo, com isso é só eu comprovar a relação da doença com a limitação do meu trabalho para garantir o meu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Segunda doença, a qual eu vou dar o exemplo para vocês, e muita gente já relatou que é garantida a aposentadoria por invalidez de forma definitiva e automática, é a nossa cegueira, visão monocular ou a cegueira em ambos os olhos. Então, Victor, a pessoa que tem cegueira teria o direito ao seu afastamento de forma definitiva e automática? Não necessariamente, pessoal. Novamente, eu preciso fazer a relação entre a atividade exercida, bem como a limitação do meu trabalho em si, para fins que vocês entendam um pouco melhor. Eu posso ter um beneficiário que tem visão monocular e mesmo assim ele esteja trabalhando? Óbvio que posso, inclusive é muito comum isso acontecer no INSS negar o benefício e justamente a pessoa não ter o direito em razão de só apresentar a visão monocular. Aqui eu tenho que levar em consideração a atividade exercida. Então, a título de exemplo, um motorista de caminhão, um motorista de ônibus, a qual transporta muitas pessoas ou transporta mercadoria muito pesada que poderia ocasionar um acidente gravíssimo a ele ou até mesmo a terceiros. Ela poderia ter visão monocular ou diminuição da sua visão em ambos os olhos? De forma alguma. Essa pessoa, no caso, se for apresentado essa limitação em razão da atividade exercida, a pessoa não pode ter a negativa do seu auxílio-doença. Ela deveria estar afastada, o INSS deveria reconhecer o seu auxílio-doença em razão da atividade em si, podendo inclusive ter aqui, pessoal, a suspensão da CNH em razão da enfermidade, conforme o vídeo que eu já expliquei para vocês e vou deixar na descrição, bem como ser possível inclusive a aposentadoria por invalidez, pois nesse caso não seria possível também ter a reversão desse quadro clínico, a depender do caso, né? Então é sempre importante a gente fazer essa observação. Tenho que fazer a comprovação da doença, que nesses casos são doenças mais graves, e ao mesmo tempo fazer a relação com a atividade exercida. Terceiro exemplo, HIV, pessoal. Não caiam na besteira de achar que todo mundo que tem HIV teria o direito ao seu afastamento por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez de forma automática. Lembre-se do título do vídeo, como eu disse para vocês lá no início. São doenças que dão a possibilidade de aposentadoria se eu comprovar a sua enfermidade, se eu comprovar a sua limitação em razão do seu trabalho, pois são doenças mais graves e mais fácil a comprovação. Mas só eu apresentar um laudo lá que eu tenho HIV, que eu tenho neoplasia maligna, que eu tenho visão monocular, me daria direito ao afastamento de forma automática, sem precisar comprovar mais e mais outros exames? De forma alguma. Então eu posso ter uma pessoa que tem HIV, que tem neoplasia, que tem sua cegueira ou visão monocular e mesmo assim está trabalhando. Mas veja, no caso da HIV, a pessoa pode, naquele período ao qual ainda não tinha conhecimento da doença ou não fez o tratamento correto, naquele período teve complicações em razão da doença, ela terá sim direito ao seu afastamento de auxílio-doença, ela terá sim direito à sua aposentadoria por invalidez, a depender do caso. Agora, veja, não é só porque teve o diagnóstico da doença que será de forma automática para ter o seu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. É só a gente pensar, quantas pessoas no Brasil vocês acham que não tem neoplasia maligna por ano? Não tem HIV, a gente às vezes não conhece, né? Tá lá com seu tratamento bonitinho, está se cuidando de forma correta, então não tem complicações em razão da doença. Então não teria aqui a possibilidade de qualquer pessoa que teve essas doenças ter o seu afastamento concedido pelo INSS e garantir sua aposentadoria, o seu auxílio-doença. Então depende da particularidade de cada cliente. Sempre importante vocês terem isso em mente.
com a comprovação da enfermidade, com a CID correspondente em relação à sua atividade exercida e atividade habitual. Todas essas doenças têm uma comprovação mais facilitada, inclusive com a dica bônus para quem ficou comigo até o final. São doenças que sequer necessitam de carência. Ou seja, se você estava contribuindo há pouco tempo com o INSS e tomou o conhecimento dessas doenças, a qual porventura infelizmente te atingiu, você tem direito ao seu auxílio-doença, à sua aposentadoria por invalidez, sem ter, inclusive, que ter contribuído longos períodos para fins de análise de concessão, para fins de concessão do seu benefício, pois você já tem a qualidade segurado, independentemente do período da carência do seu benefício. Certo? Então não se esqueça de pedir ao seu médico que faça essa comprovação no seu laudo médico, no seu atestado médico, para justamente ser mais fácil a comprovação do seu benefício e do seu pedido. Combinado? Qualquer dúvida deixe na descrição que será um prazer te responder. Não se esqueça, se inscreva para não perder outros vídeos como esse e compartilhe para que a gente alcance mais pessoas. Aproveite também e veja um outro vídeo como esse que eu separei exclusivamente para você.